Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? O meu nome é Rômulo Cunha e está no ar o primeiro Ou Glória Podcast. Glória. Aqui está o meu amigo João. Fala, galera, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui no nosso primeiro episódio. Espero que esse podcast venha abençoar a vida de vocês, levar esperança, alegria onde tiver que vocês estejam, né? É isso aí. E a gente está muito feliz de estar aqui. É um projeto que Deus nos ajudou. Na verdade, Deus, ele... Sim. Ele teve todo o controle disso aqui. E inclusive a gente tem que falar sobre algumas pessoas que nos ajudaram, alguns patrocinadores, né? Eu queria falar aqui da Eletro Bernardes. Eletro Bernardes tem tudo em instalações elétricas, então você que precisa instalar seu chuveiro, precisa de instalação de ventiladores, tudo em comandos elétricos, você pode contar com a Eletro Bernardes, que eles são uma bênção aqui na nossa região aqui, Ourinhos, Chavantes, Ipauçu, Santa Cruz, você pode chamar eles que você não vão se arrepender. E também temos o Café Ebenezer, que é o café do Chimenão, é um dos cafés melhores que eu já tomei na minha vida, então eu tenho certeza que você que ainda tá naquela dúvida qual café que você vai tomar, qual café que é o bom para você ou não, Café Ebenezer, você vai se surpreender. E também tem a questão dos cultos, né, João? Isso mesmo, bem lembrado. O culto aqui na nossa igreja, toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, culto de oração. Quarta e sexta, culto de campanha. Sábado às 8 horas, culto de jovens. Domingo, 9 horas, EBD, Escola Bíblica Dominical. E 7h30, o culto da família. Contamos com vocês aqui, se for da região de Bernardino. Só para lembrar que a gente é aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Bernardino. A igreja que é do pastor Estevão Jabor. E um homem muito abençoado, a gente quer agradecer ele também. Sim. E pra gente começar, a gente precisava falar para vocês como que surgiu o nome do Ou Glória Podcast. Na verdade, a gente não tinha um nome certo, o nome seria Papo de Crente. Mas aí a gente foi fazer uma viagem com um cara muito querido nosso. E é engraçado que esse cara, o bordão da vida dele é Ô Glória. E a gente teve essa viagem com ele, a gente passou um tempo muito feliz com ele. Sim. Uma semana, 2 semanas juntos assim. E ele agregou muito na nossa vida. E daí, de repente, o João decidiu fazer uma homenagem. E nada mais justo do que o nome do podcast ser Ou Glória Podcast. Afinal, ele que nos ajudou bastante, né? E a gente vai estar recebendo quem hoje, João? Hoje, meu amigo, o meu pai espiritual, olha só que honra que eu tenho, Antônio Carlos Nicolau, conhecido como Kaká. Maravilha, me sinto honrado de estar aqui com essas duas feras aqui. Creio que essa jornada vai longe. Amém. E eu creio que o papo vai ser muito agradável aqui nessa tarde. E todos que virão aqui não se arrependerão, porque esses dois são feras. Amém. Amém. E o Kaká, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento. Sim. Porque a gente não é clichê, estamos falando de coração. Você é uma pessoa muito querida, sempre foi uma pessoa muito querida pela gente, mas quando a gente pegou a visão desse podcast, você adotou o filho. Como eu sempre digo, você adotou o filho junto. E pra quem não sabe, se essas paredes aqui estão pintadas, é porque o Kaká ajudou a gente pintar. Praticamente pintou tudo. Ele esteve conosco em todos os momentos aqui, nos ajudou, nos abençoou, tanto em oração quanto na força ali, no trabalho mesmo. E ele nos apoiou muito. E por isso que a gente colocou o nome de Ou Glória Podcast, em homenagem a você. E eu creio que você merece. Eu sei que todo mundo é falho, todo mundo tem os seus pecados, mas você é uma pessoa que agrega muito na vida das outras. Às vezes a gente chega triste aqui, você vem com seu sorriso e contagia. Acaba o problema e muda o ar. Amém? Então eu estou muito feliz e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi, nos ajudasse, o que você sentiu nessa época que a gente passou junto, fazendo tudo isso aqui que vocês estão vendo, esse estúdio aqui. Maravilha, me sinto honrado mais uma vez dessa homenagem. E eu tenho um defeito, que não é defeito, né, de sentir quando um projeto vem do trono de Deus. E eu percebi que esse é um projeto que veio do trono de Deus, que vai abençoar esses meninos, essas feras aqui,
né? E a gente vai poder aqui bater um papo, todos que estiverem aqui vai bater um papo legal, descontraído, né? E eu creio que vai agregar na vida de muita gente. Então, Deus está no controle e eu quero que vocês continuem contando com as minhas orações. Amém. Glória a Deus. Cacá, primeiro pra gente começar, eu queria saber como que foi a sua infância, da onde você veio, como que você conheceu Jesus, se você já conheceu quando você era novo, quando foi mais velho. Fala um pouquinho pra gente conhecer você melhor. A minha infância, a gente contar da infância da gente é algo que marca um pouco, porque a gente vem de uma vida de experiências, né? Experiências boas e também experiências ruins, né? Eu em especial perdi minha mãe com 11 anos de idade, né? E tive que já começar a aprender com Deus, né? A gente fala assim, embora não era ainda cristão, mas eu creio assim que Deus proporcionou para mim uma experiência de aprender a fazer as coisas de casa, aprender a se virar, aprender a lutar com a vida, né? Então a minha vida, perdi minha mãe com 11 anos, já fui pro trabalho pesado, né? E Deus me proporcionou ali um aprendizado de aprender a cozinhar, aprender a passar, costurar, né? Fazer tudo o que você imagina, né? Então foi uma experiência muito gratificante que hoje eu trago para minha vida e aqueles que eu puderem, eu passo também porque foi uma experiência assim, tremenda. Você nasceu aonde? Você veio da onde? Seus pais eram da onde? O que vocês faziam quando vocês eram crianças, assim? Eu nasci em Osasco, sou Osasco de berço, né? Mas fui criado em Piraju, né? Eu sempre brinco que eu fui criado embaixo de um pé de café, por isso que eu gosto de um bom café, né? E... Falando nisso, café Ebenezer. Café Ebenezer, justamente. Você que não bebeu, experimente o café Ebenezer, viu que você vai ficar elétrico como a eletricidade do Eletrobernardes. Agora sim! Que isso, velho? Você é um garoto propaganda. Então, você quer fazer propaganda, chama o Kaká como seu garoto propaganda. É isso aí mesmo. Modelo, artista, jogador. Eu agradeço aí pelo garoto, viu? Já sou mais um garoto. Né? Então, voltando aqui a nossa experiência de vida, né? Muito pequeno, fui pro trabalho, né? E meu sonho na ocasião era ser um jogador de futebol, né? E eu fui criado praticamente por um cara que era um esportista, um atleta, né? Hoje falecido, um amigo, né? Que partiu, mas deixou 2 filhos que são especiais para mim, né? Eu creio que eles verão um dia esse vídeo, né? O Edson, que também é evangélico lá da igreja de Piraju, junto com o Alex. E o Jim, falecido, me lançou no esporte e me ensinou uma coisa tremenda, né? Que foi a bater. Né? Para quem conhece futebol, tem aqueles que batem. E eu aprendi muito bem a bater, aprendi a defender, né? Então eu coloquei o futebol como uma meta, né, da minha vida, que eu queria ser um jogador profissional. Você falou que esse cara ajudou te criar? Você fala no modo... Ele ajudou te criar mesmo ou foi simplesmente depois que você cresceu ele ajudou você ali nas coisas que você precisava? Foi mais ou menos isso, porque minha mãe morreu, fui morar com os meus avós e na época não existia a dificuldade que tem hoje de criar um garoto. Hoje tem muitos garotos na rua, né? E tem alguns amigos aí que tem alguns projetos de tirar os garotos da rua. Na época não, mas ele já fez um papel principal na minha vida, que foi me levar para o esporte, para o futebol. Então até porque meu padrinho na época era pai dele, que eu fui criado, eu sou forte bastante, na época eu fui criado no fubá e no leite de cabra. E seus pais, eles não eram evangélicos, nada? Não, meu pai não, minha mãe também não, eram católicos. Entendi. E da onde que veio essa questão do evangélico em você, assim? Que a gente vê que você é uma pessoa bem levada, assim, no pentecostal, assim, dá a impressão que você nasceu falando em línguas já. Então, tipo, da onde que surgiu, como foi, assim? Eu fui trabalhar numa empresa depois, isso com 19 anos, eu fui trabalhar numa empresa, no Pão de Açúcar. E ali, na ocasião, eu conheci ali uma rapaziada do esporte, mas também conheci ali uma moça que me anunciou o evangelho.
né? Uma moça que era da Assembleia, até hoje ela é da Assembleia de Deus, né? A gente namorei com ela 1 ano, né? E ela foi um canal de bênção para minha vida porque me levou a conhecer Jesus. E como que foi a experiência de conhecer Jesus? Ah, meu Deus do céu, a experiência de conversão foi algo assim surreal, né? Eu, na minha dificuldade, né? Que a gente fala que nós somos ruins porque a gente está sempre pedindo para Deus, né? E eu pedi para que Deus me desse o sinal acerca da minha conversão. Olha que coisa maluca, né? E quando eu fui batizado nas águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo, né? Então foi assim uma experiência surreal que eu até hoje eu peço a Deus, né? Que hoje Ele tem controle sobre a minha vida, para mim não perder essa graça de ter o dom de falar em línguas, de ser forjado no fogo, a graça, né, do Espírito Santo. Exatamente. Você contou pra mim que dessa conversão você ficou 10 anos afastado da igreja. Você lembra o porquê? O que aconteceu? Que você fala, não é pra mim, vou sair. O que causou essa saída sua, que durou 10 anos? Bom detalhe. Hoje a gente é lamentável na nossa vida hoje que muita gente deixa Jesus por pouca coisa, né? Porque Jesus não abençoou um presente ou algo, um namorado, uma namorada, uma casa, deixa Jesus. E eu também fui assim também, eu deixei Jesus porque tinha um amigo, né? É difícil até de citar isso, mas eu era um atleta ativo, trabalhava no Pão de Açúcar, fui registrado por conta do futebol, e a Assembleia de Deus na ocasião não permitia que a gente exercesse um esporte. Até então era uma igreja tradicionalíssima, né? Não podia bater palma, não podia, era um negócio... Bateria no altar? Né? Bateria era coisa do inimigo, né? Então eu deixei a igreja porque um amigo, né, tadinho, desavisado, ele me chamava de irmãozinho jogador, né? E não podia, então por isso me afastei, fiquei afastado por 10 anos do caminho do Senhor. Meu Deus. Mas isso você em Osasco? Isso quando eu morava em Osasco, isso mesmo. E o que aconteceu para Deus chamar você de volta? Ah, pois é. Certa vez eu vim pra... Aí nesse meio tempo eu vim morar em Bernardino, né? Corri muito atrás do esporte, do futebol, né? E para mim retornar aos caminhos do Senhor, eu já até então já estava com hoje a dona do meu coração, que é minha esposa, a Claudete, que é uma bênção, né? Você que não conhece minha esposa, tenta conhecer ela, quietinha na dela, mas é uma bênção, né? Me presenteou com uma fera, né? Que tá aí o meu filho Mateus, baterista, né? Um baterista que mexe no som, que bateria não é do inimigo, bateria é de Deus. Glória a Deus. Né? E eu trabalhando aqui em Bernardino, eu resolvi ir embora para São Paulo. E indo para São Paulo para trabalhar, né? E fizemos um propósito, eu e ela. E nós fomos morar justamente na casa de uma pessoa que estava na igreja ativa. E eu, totalmente desviado, fora do cabo, né? Sem rumo, sem direção, sem compromisso com nada. Né? Um dia ali eu estava na minha casa, né? Eu tinha até sofrido um trauma no pé, por conta do futebol mesmo. E eu estava um dia ali na minha casa, ali cantando um samba do Sem Compromisso. Aí de repente apareceu ali na porta, na minha janela ali, uma pessoa me encarando, me enfiando um dedo profético e me convidou a eu a cantar com compromisso. Oh, glória. E nesse dia aí eu, sabendo que eu estava totalmente errado, né, fora da rota de Deus, eu tomei uma decisão de me reconciliar com o Senhor e, né, agradeço muito a Deus porque essa pessoa hoje ela mudou meu rumo, mudou minha direção. Hoje eu tenho compromisso com Deus. Glória a Deus. Uma coisa também, eu queria que você falasse um pouco antes, a gente já chegou lá na parte da onde ele se desviou e tal, mas assim, eu queria que você falasse um pouco antes, assim, como foi o seu processo de conversão. Fala assim, porque a gente tem uma mudança de vida, né? A palavra conversão é você estar indo num caminho e voltar daquele caminho, né? Você virar o caminho e voltar ao contrário, né?
Tipo assim, você era um jovem, como que era o jovem Kaká sem Jesus? Porque eu nunca conheci o Kaká sem Jesus e eu queria saber como que era. Dá uma puxadinha só no microfone, seu. Aí, garoto. Meu Deus, como é difícil falar. Hoje você vai falar. Eu sem Jesus, né? Um garoto gostava de usar um Black Power, né? Enfrentei muitas filas para cortar o cabelo na época que eu tinha cabelo, né? E me preparava muito porque eu fui funkeiro, né? Fui pagodeiro, jogador de futebol, é isso. É pagode, é funk, é muita menta, muito uísque, né? E né, eu em particular gostava muito de tomar Campari, né? Que todo mundo, quem já tomou um Campari, aí sabe que é uma bebida doce, mas no final ela é amarga, né? Então eu tomava muito Campari. Mas eu fui funkeiro, fui pagodeiro. Quando você fala funkeiro, não é o funk de hoje em dia, né? Não. O funk na época era até algo interessante que, né, eu, além de ser funkeiro, eu tinha um grupo de dança, né? Então eu, como eu morava em São Paulo na época, eu conhecia tudo que é de funk, né? Conheço Chic Show, conheço Black Magic, conheço Zimbabwe, Furacão. Então a gente vivia nesse meio aí, né? E eu já tinha uma coisa que hoje eu trago para minha vida, né? Eu sempre tinha um propósito de reunir gente, né? Sempre estar agregado com pessoas, né? Hoje eu entendo que naquela época, com tudo, mesmo estando fora do caminho do Senhor, no mundão, né? O Senhor não tirou isso de mim, que é tentar reunir gente para hoje trazer aí o Evangelho. A verdade é que Deus ele coloca características nas pessoas e muitas pessoas pensam que quando elas se convertem, elas têm que mudar. Na verdade, elas não têm que mudar, elas simplesmente têm que trazer para Deus. Adaptar. Trazer para Deus aquilo que Deus já colocou no coração dela. Então, por isso que muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, por exemplo, uma pessoa se converte e ela é do mundo secular, cantora, por exemplo, no mundo secular. Aí tipo, nossa, porque ela tem que deixar a carreira dela para vir para a igreja. E eu vejo, por exemplo, que tem pessoas que nem o Rodolfo Abrantes, que deixou a carreira e veio para cantar gospel. Mas tem pessoas que vão ser usadas cantando secular. Mas como assim, Romulo, cantando secular? Porque a música secular, ela não precisa ser uma música com palavrões, com coisas erradas, entendeu? A gente tem bastante músicas aí no meio secular que são músicas que abençoam a vida das pessoas. É o princípio de Deus, né? Entendeu? Então, eu acho legal isso aí que você falou, porque Deus, ele usa a nossa forma de ser para abençoar outras pessoas quando a gente se converte, sem mudar o nosso modo de viver mesmo. Porque não é o... Acaba sendo a sina nossa, né? Tipo assim, tem certas pessoas que só vão ser alcançadas de certas maneiras, né? Não é tudo chegando, eu dou a grande paz amorosa de Deus, vai falando assim. Tem gente que fala, você pega o André Fernandes, que eu assisto muito, ele fala do jeito dele, malandro, assim, no sentido humano. Tem uns que falam informal, né? O que eu percebo hoje em dia é que da maioria das vezes a sua dor vira bálsamo para a ferida de alguém, né? Então você sofreu com perda de parente, com quer crescer sem mãe ou crescer sem pai, você sabe como que é a dor de outra pessoa, você precisa se colocar no lugar da pessoa, né? Igual eu falo, eu brinco não, né? Eu faço um contraponto, né? Eu sei que é amor de pai, o Romulo não sabe, entendeu? Então na hora que eu falar de amor, principalmente o Deus que ele conheceu foi o Deus do amor, que preencheu o lugar do pai dele. Eu que tive pai, e meu pai era firme, e o Deus que eu conheci primeiramente foi o Deus firme. Não, sim, eu quero fazer isso, não faço isso, é assim assado, não interessa, sabe? Nesse meio... Hoje eu falo, um dia eu conversei com o Romulo, hoje eu estou conhecendo o Deus de amor. Estou começando a entender tudo que aconteceu comigo, estou aprendendo. E o Romulo agora está conhecendo o Deus firme. Então tem toda essa questão. O Negueb é filho único. E o Rômulo vamos passar pela dor de perder o irmão. O Negueb já não vai. Só que eu e o Rômulo sabe que a alegria que é ter o irmão. O Negueb em certo ponto não sabe. Então você tem que analisar, peraí, então por que fulano é assim? Porque passou por isso, por aquilo. Então assim, talvez você pega só uma face da pessoa e faz ela, então o Kaká só dá risada, isso pra cá não dá nada certo, só dá risada pra cima, baixa, né? A vida tá cheia de dinheiro no banco, e não é triste, né? Não é triste, não chora, não.
você tá lá, mal fala, não sei o que lá, vem aqui, opa. Aí você vai ver na cara dele lá, falou, senhor. Ele olha pra geladeira. Só Deus sabe, né? Olha pro teto, fala, isso não é o senhor na minha vida. Não tô errado. Viu, mas aproveitando esse gancho que o João falou, qual é o Deus que você conheceu? Meu Deus. As pessoas respondem errado, né? Muitas das vezes, os cristãos respondem errado muitas vezes, né? Mas o Deus que eu conheci, né? Que eu conheço hoje, foi o Deus que mudou a minha vida, né? Que mudou a minha situação, que me presenteou com presentes, né? Especiais, que é minha esposa, meu filho, e tem presenteado, né? Com os irmãos especiais, né? Incluindo essas duas feras aqui que eu amo demais de coração, que eles sabem disso. Amém. Né? Então Deus que é o Deus do invisível, mas o Deus que mudou a trajetória da minha vida. Mas eu falo assim, ó, eu conheci o meu Deus, é o Deus do amor, que constrangeu, principalmente quando eu fiquei doente. Eu acho que foi uma mudança radical na minha vida, quando eu conheci Deus, depois de muitos anos dentro da igreja tal, mas quando eu fiquei doente, que eu fiquei internado 26 dias, Deus se mostrou para mim como Deus de amor. E hoje eu vejo Deus como Deus de amor. Lógico, e o João falou que ele vê o Deus como Deus de... Firme, né? Sim, duro. Sim, não. Um Deus justo. E o que eu vejo, eu posso falar porque eu conheço sua vida, se eu pudesse dizer em uma palavra o Deus do Kaká, seria o Deus da provisão. É o Deus, justamente isso que eu ia responder, o Deus da provisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse negócio da provisão, porque eu nunca vi ninguém ter tantas histórias, tantas bênçãos, tantas dádivas que nem o Kaká. É verdade, se for para colocar no papel, foi muita provisão. E quando a gente fala de provisão, geralmente o pessoal entende que é dinheiro, que não, provisão, né? Eu sou um exemplo de provisão de alegria, né? E Deus proveu para mim todas as coisas, né? Cito o meu filho, né? Que foi uma provisão porque pelos olhos da medicina era impossível a minha esposa gerar um filho. Conta um pouco disso pra gente, sobre a história do Matheus. Né? E a minha esposa ela foi pro médico e nós ficamos ali. Quando a gente se conheceu, começamos a conviver, né? E o desejo de todo homem é ter filho, né? Embora os meninos comentaram aqui que eu tenho só um, né? Por hora, né? E eu acredito que não vou ter mais natural porque minha esposa não pode mais hoje, né? Mas a gente acrescenta também os filhos espirituais. Mas o médico disse que a minha esposa não teria condições, né? Hipertensa, tinha algum cisto no ovário, muitos problemas, e o médico sugeriu que a gente adotasse um, né? Mas aí eu conheci o Deus da provisão, né? E eu coloquei logo essa causa diante dele, porque eu sabia que ele ia prover alguma coisa, de alguma forma ou de outra, né? E diante disso, o Senhor ali, ele falou com ela, falou comigo e nós colocamos a nossa parte em prática, né? E o Senhor nos proveu de um moço abençoado. Pensa numa bênção, né? Maior que eu, né? Um negrão abençoado, cheio de Deus. Mas nasceu com saúde? Meu Deus do céu, me lembrou bem. Me lembrou bem, né? Hoje eu estava escutando algo e me chamou a atenção até. Eu queria colocar aqui, né? Que a Bíblia fala que para cada dia de vergonha, vírgula, o Senhor nos dá dupla honra. Glória a Deus. E eu ouvi assim que essa vírgula tem que vir para nós como um desafio, né? Então, para cada dia de vergonha, diante do desafio, o Senhor nos dá dupla honra, né? Então foi algo assim que mexeu, e foi assim na vida do Matheus. O Matheus nasceu pequenininho, né? Eu sempre brinco aqui, eu sei que esse moço que eu vou citar aqui, ele vai ver esse podcast, né? O meu filho nasceu do tamanho do pé do Paulinho. Nossa. Né? Menino tamanho do pé número 38. E a gente na época pensava, meu Deus, será que vai vingar isso? Né? E um dia eu ouvi de um homem de Deus dentro do trem, que a gente fazia um trabalho no trem de pregação, e aquele homem falou para mim acerca de uma palavra que diz que os nossos filhos serão poderosos na terra, né? E a gente, como a gente é mau,
a gente não acredita às vezes. O Matheus começou a crescer. Só o pé dele hoje é 42, né? Então nasceu diante de uma luta muito grande, né? Meu filho ele ficou 50 dias na UTI, né? E fez a gente orar, buscar Deus em oração mesmo, aclamar o Deus que provê saúde. Aleluia. Né? Eu sempre vou dizer aqui, eu tenho isso na minha mente, o Deus da provisão, como aqui o Rômulo falou. E eu pedia para Deus prover saúde pro meu filho. Né? E Deus bradou na terra, proveu saúde com abundância. Hoje o moço é forte, né? Vai fazer uma competição daqui uns dias aí, de força. Então, verdadeiramente, Deus ele proveu todas as coisas. Eu lembro de uma história que contou para nós sobre a chuteira. O Neguel tinha uma chuteira. Conta essa história para nós. Puxa vida, essa é uma história interessante. É uma história de fé também, esse João é fogo, né? Você pode ficar tranquilo que a gente vai achar todas as formas. Olha, foi uma história interessante, rapaz. O meu filho, a gente morava em São Paulo, né? E eu tinha muito medo de soltar o meu filho. De soltar ele pro campo, né? Embora eu conheça a várzea de Osasco toda, joguei muito ali em Osasco, né? Eu sabia da malandragem também que tinha lá na várzea. Conheço a rua de São Paulo, que meninos de rua tem muito. Infelizmente ainda temos meninos de rua lá. E eu não queria soltar ele, de jeito nenhum. Pra você ter uma ideia, antes de falar da bicicleta, falar da chuteira, eu queria falar de uma bicicleta. Uma vez eu ganhei uma bicicleta com meu filho e eu tive que furar os pneus. Oi? Pendurei ela no teto, meu filho não andava, porque eu tinha muito medo. Né? Então, isso é uma outra história. Uma hora eu vou contar com detalhe. Pode contar se quiser. Não tem tempo a gente tem aqui. Tempo sossegado. O meu filho, ele queria muito uma bicicleta. Aí alguma pessoa me deu a bicicleta. E quando eu ganhei a bicicleta, ele ficou muito feliz. Mas eu fiquei muito preocupado. Falei, meu Deus, e agora ele vai querer andar nessa rua? Vai ser um tormento para nós, Claudete. E o que a gente pensou para proteger ele? Pegamos ali, mexemos nos pininhos da bicicleta, murchamos ela, pendurei e a gente enganava ele. Falava assim, ó, o pneu tá murcho, filho. Não tem como andar. E na época ele entendia isso, porque se fosse hoje não, né? Que ele ia falar, enche, tão fácil, né? Mas ele entendeu e a gente preservou ele de andar. Mas aí passou um tempo que ele esqueceu um pouquinho a bicicleta e colocou na cabeça o futebol. Aí eu fiquei mais preocupado. Aí um dia ele falou assim, pai, deixa eu ir pro campo jogar bola que eu queria entrar na escolinha. Aí eu peguei e falei pra ele assim, mas você não tem nem chuteira. Nossa. Aí ele respondeu, menininho novinho, né, tinha uns 9 anos. Ele falou assim, pai, então compra, pai. E aí com o coração na mão eu falei assim, vai trabalhar, vai se virar. E aí eu peguei e joguei uma semente. Falei, vai catar latinha, que latinha também é serviço. Gente do céu, foi uma loucura na minha casa. Era tanta latinha que não tinha mais lugar de colocar latinha. Né? E aí virou um trem em casa, porque a latinha tem cheiro, né? Latinha então virou um cheiro de cerveja em casa, um cheiro de tudo que você imagina, virou em casa. Falei, para, Matheus, para de catar latinha. Aí nós pegamos aquela latinha e ele amassava as latinhas também, né? Amassava as latinhas, ficava com a roupa toda cheia de cerveja, porque algumas latinhas ainda tinha algum resíduo dentro. E aí nós falamos para ele assim, vamos pegar a latinha e vamos vender. Mas um dia eu estava na igreja e eu estava lá junto com ele. Aí um rapaz, um irmão da minha igreja, pegou para mim e falou assim, Nicolau, eu estava lá no centro de São Paulo e Deus falou comigo muito forte. Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou assim, Deus mandou comprar uma chuteira pro seu filho. Eu falei, como assim? Ele falou assim, Deus mandou comprar uma chuteira pro seu filho. Aí eu peguei, eu me caí em lágrimas, né? Porque eu vi que Deus é o Deus da provisão, né? E aí eu peguei e fui contar pra ele a história. Aí o irmão começou a chorar comigo e a gente chorar junto, né? Porque, né, o Matheus estava catando latinha para comprar uma chuteira para entrar numa escolinha de futebol. Isso marcou demais minha vida, porque verdadeiramente, João, Deus ele provê todas as coisas. Deus, ele é Deus de provisão. E, inclusive também, agora a gente vai começar a jogar para você todas as histórias que nós sabemos, porque a gente quer que as pessoas saibam também. Conta pra gente o dia que você tava sem a mistura em casa, que você orou, o que aconteceu? Meu Deus.
É muito forte. Ó, gente, você que vai vir aqui passar numa entrevista com esses moços aqui, vocês tomem cuidado. Porque eles vão te fazer chorar. Eu tô me segurando aqui porque o negócio está ficando estreito do meu lado. E é o legal que a presença de Deus está aqui, né? A gente está sentindo. Certa vez, irmãos, eu tava na minha casa, isso aqui em Bernardino. Eu estava na minha casa e eu comentei com a minha esposa, falei, Claudete, hoje nós não temos proteína. Aí a Claudete falou assim, amém, a gente come qualquer coisa. Né? E eu peguei e observei que ela não murmurou. Né? E eu também não ia murmurar, porque a Bíblia diz que o Senhor ele condena os murmuradores, né? Mas aí, irmãos, eu fui trabalhar na fé. Né? E o que é trabalhar na fé? Trabalhar na fé é trabalhar com as condições que a gente tem, né? E eu peguei, fui lá, fiz aquele arroz abençoado, fiz aquele feijãozinho com um coentro dentro, com a salsinha, com a cebolinha, né? Não sei se vocês gostam do bom feijão. Gente, não é por nada não, mas o feijão do Cacá é um dos melhores que eu já comi. Tudo do Cacá. Até o suco saquinho que ele compra, na hora que ele faz, tá abençoado. Não dá entendendo um negócio desse. Tem mistério, né? Mistério. Mas aí eu usei os recursos que eu tinha, fiz um bom feijão, fiz aquele arroz vale branco, gostoso, soltinho, né? Mas de repente eu tomei um susto, né? Que alguém bateu no meu portão e no meio das lágrimas, eu sem entender, né? Eu peguei e fui lá atender a pessoa, né? Fui lá atender a pessoa né? Eu já imaginei comigo assim, falei assim, bom, eu como gosto de orar, eu falei, deve estar precisando de alguma coisa, né? Mas quando eu cheguei no portão, meus irmãos, o moço estava lá fora com uma coca gelada e 1 quilo de alcatra, né? Então, gente, Deus é Deus de provisão. Fala aí, João, fala um pouquinho faz algumas perguntinhas pro nosso amigo aí. Não, primeiro eu tenho que falar de uma participação que eu tive com o Cacá. Primeiro, antes de você falar isso aí, eu só queria deixar claro, gente, que a gente tem o nosso estúdio aqui do lado de uma borracharia. De vez em quando eles vão dar umas parafusadas lá. A gente vai ouvir um barulho. E o estúdio fica numa avenida, então vai ter um carro. Então, tem bastante caminhão aqui, mas isso aí não vai impedir da palavra chegar nas pessoas. Amém? Amém. Uma coisa que eu lembrei com o Cacá, uma experiência que eu tive junto com o Cacá, que quando eu trabalhava na Shercon, de office boy, pedalando pra cá com a minha bicicletinha, por eu ser maior que a minha bicicleta normal, eu forçava muito a catraca. Aí um dia a catraca pedalando, pá, estourou a catraca, no meio do serviço. Falei, nossa, agora tinha que levar lá no outro ponto de Bernardino. Aí eu indo, andando, encontrei o Cacá. O Cacá, faz querido. Aí eu fui com ele, né, conversando, ele tava indo pro centro, eu falei, vou empurrando a bicicleta. Aí eu falei, nossa, Cacá, tá trabalhando pra cá, pra lá. A minha catraca quebrou, aí ficou uns R$80, 40, R$80 pra eu arrumar, e não tem esse dinheiro aqui. Não sei o que, ela olhou pra mim, deu uma risada, deu uma tapinha, negócio assim. Pegou assim, deu dinheiro, irmão. Tá, troca lá. E quem conhece o Cacá sabe que quem quer tá dando dinheiro pro Cacá era eu, né? Não, tô aqui você, né? Eu falei, não, deu uma risadinha aqui, deu. Eu falei, não, louco, Cacá, vai ficar sem? Não, Deus proverá, vai conseguir, serve. Esse é o Cacá. Eu tinha puxado o gancho sobre experiências com o Tranca-Rua, Zé Pilintra. Experiências ruins. Mas que querendo não é pro nosso bem, entre aspas, porque simplesmente para mostrar que existe o mal também, né? Sim, mas tipo assim, né, pra Deus falar, não, isso aí você vai passar um aperto, mas tipo assim, eu tô com você. Independente, ele pode estar ali dando risada dessa cara, mas no final você já sabe qual é o final, né? Uhum. Eu lembro que você contou um dia que a Claudete teve uma experiência no armário, abriu o armário, o guarda-roupa. Conta pra nós como foi o contexto em geral, como estava a vida dos 6 com Deus, estava no fogo puro, como foi? Rapaz, vocês são fogo. Olha, a gente foi morar na casa do meu irmão, e meu irmão ainda não era convertido, né? Infelizmente eu posso dizer isso porque por ser irmão, por conhecer, mas ele ainda não conhecia o Senhor, né? E nem a esposa também. E por consequência, né, da gente ir para São Paulo com uma luta, fomos morar com ele. Ele estava indo para São Paulo
E nós moramos na casa dele por um período assim de uns 3 meses. E a gente ainda não tinha experiência assim do reino do inimigo, né? E a Claudete não tinha experiência, né? E nós fomos ali pra morar na casa do meu irmão. Aí um dia eu cheguei do trabalho e a Claudete estava em desespero. Chorando, eu falei, o que aconteceu, Claudete? A Claudete pegou e falou assim, eu fui mexer arrumar o quarto da minha cunhada, porque a gente tava morando com ele, então por obrigação a gente fazer alguma coisa em casa, né? Certo. Quando eu tava arrumando lá, que eu abri a porta, ela abriu a porta, tinha um cara sentado dentro do guarda-roupa. Misericórdia. Né? Ela viu literalmente um cara dentro do guarda-roupa sentado. Né? E quem era esse cara que a Claudete viu? A riqueza do detalhe é que ela viu literalmente o preto velho dentro do guarda-roupa do meu irmão. E ela saiu correndo, né? Ficou lá fora. Quando eu cheguei, ela falou assim, eu não quero mais morar aqui. Né? Porque ela não tinha experiência, não conhecia ainda o plano do inimigo, né? E essa foi a experiência assim, que a Claudete teve mesmo antes de ser cristã. Se a gente pensar, isso pode ter ocorrido até para mostrar, porque se tem um lado ruim, se ela conhecer o lado ruim, automaticamente ela ia falar, opa, se tem um lado ruim, tem algo bom também. Alguém tem que me proteger desse, né? Sim. Você não... Essa é a pura verdade. Você falou também que tinha uma tia que era macumbeira. O caso da minha tia foi uma experiência que eu tive muito grande. Eu morei com ela há algum tempo e ela tinha assim um trabalho muito forte com o candomblé. Né? Essa minha tia, ela frequentou muito, ela não me contava assim com detalhes o que eles faziam, mas minha tia, ela saía de sexta-feira, voltava no domingo à noite, ficava fora de casa com os trabalhos, né? E eu muitas vezes presenciei ela chegando com sacos de oferenda que eu não me atrevia a abrir. Misericórdia. Né? Mas eu senti o cheiro, que era algum bicho morto que eles iam oferecer no mato. Né? E a minha tia, nós morávamos numa casa pequena em Osasco e a minha tia, ela tinha todas as entidades do candomblé de tamanho real. Ela tinha Preto Velho, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, Exu Caveira, o Índio, todos eles literalmente, tamanho de um homem normal, dentro do quarto dela. Né? O que é interessante, que uma experiência que eu tive quando eu entreguei minha vida para o Senhor, de saber, de viver a palavra de Deus, que diz que é isso que vos dou o poder para expulsar toda a força do mal, e o poder está para nós, né? Esse é um direito que nós temos não, né? Nós não temos direito de nada, na verdade. Deus, né? Nos deu, né? É Deus que nos deu essa graça, a misericórdia, né? De expulsar as forças do mal. Eu me lembro que eu tinha deixado de morar na casa dela, eu estava naquele dia de consagração, né? Tinha feito ali um jejum de 3 dias só na água. Mas nesse dia Deus proporcionou que eu tivesse uma experiência e eu nem estava atento com isso. Mas Deus, ele me fez lembrar da minha avó que morava com a minha tia. Aí eu peguei e falei, vou lá ver minha avó. Né? Mas eu esqueci totalmente do trabalho que a minha tia fazia até em casa, às vezes de sexta-feira. Tô lá chegando eu, e minha tia morava numa casa que tinha que subir um patamarzinho, né? E para trás tinha 7 degraus para trás para descer. Então se subia 7 degraus, tinha o patamar e entrava na casa da minha tia. E eu subi os degrauzinhos sem perceber. Quando eu tava lá em cima, eu comecei a escutar barulho de música de centro de macumba. Misericórdia. Aí eu, na hora assim, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu volto para trás, não bato na porta? Eu falei, não vou bater na porta, já tô aqui mesmo, né? Aí quando eu bati na porta, que ela abriu, tinha mais ou menos umas 15 pessoas fazendo trabalho de macumba lá dentro da casa dela. Misericórdia. E na época eu não sabia o que fazer, né? Mas eu aprendi uma coisa naquele dia, assim, nós temos algo dentro da gente que a gente não sabe lidar, mas que temos porque Deus deu, né? Que é a unção para expulsar toda a força do mal.
Exatamente. E a única coisa que eu fiz na época, por medo de não ter experiência, por medo, eu gritava o sangue de Jesus. E quando eu gritei o sangue de Jesus, só via demônio cair no chão. Caiu todo mundo no chão. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, não sabia se eu corria, não sabia se eu impunha as mãos. E eu gritava o sangue de Jesus. E quanto mais eu gritava o sangue de Jesus, as pessoas se enrolavam no chão, gritando, berrando, né? Né? Daí teve um tempo que eu peguei e fui embora. E deixei com Deus lá, porque eu não voltei mais não. Né? Então foi uma experiência assim, surreal de expulsar o demônio, né? Entendi. E como que você... A gente olha pra você, você é uma pessoa que... A gente olha pra você e já pensa numa pessoa pentecostal, sabe? Uma pessoa que fala em línguas, uma pessoa que marcha no poder. Assim, desde quando você se converteu, veio isso? Ou foi muito tempo depois? Ou você viveu algo sobrenatural? Porque eu vou contar a minha experiência com questão do batismo com o Espírito Santo, né? Acho que eu já falei pra você, né? Se eu não falei, você vai saber agora. Uma vez tinha veio uma moça cantar aqui. E ela cantou uma música, a moça Chavantes, ela cantou uma música, eu não era batizado no Espírito Santo, assim. E ela cantou uma música, e a hora que ela cantou a música, eu senti muito a presença de Deus e tal. Só que daí algo no meu coração bradou e falou, vai lá, dá um abraço no Cacá. Você não sabe disso? Você não sabia disso? Então, falei, vai lá, dá um abraço no Cacá. Falou dentro do meu coração, assim. E eu peguei e saí do meu lugar e fui dar um abraço no C. E a hora que eu abracei o C, eu saí falando em línguas. Foi assim que eu fui batizado no Espírito Santo, você não sabia? Não. Então, foi dessa forma. E eu queria saber qual que foi a sua forma. Tipo, você falou que foi batizado e automaticamente já saiu falando em línguas. Mas assim, como que foi pra você essa experiência? Ah, meu Deus do céu. Isso foi um negócio, assim, é uma coisa de busca, na verdade, né? Quando eu me batizei com o Espírito Santo, quando eu desci as águas, fui batizado, tinha um irmão na igreja que ele tinha uma evidência assim de ser cheio que era tremendo. Ele corria na igreja. E aí eu sem entender como quando a gente... Por isso que é importante quando você pedir algo para Deus, ele dá. Quando a gente pede, Deus dá. E às vezes a gente pede e esquece que pediu. Mas Deus não, Deus ele sabe que a gente pediu, ele dá. E eu vi aquela pessoa correndo, né? E eu falei assim, Senhor, eu queria isso pra mim, eu queria isso pra minha vida. Mas na hora eu pedi assim, passou um tempo eu fui pra uma vigília no monte. E lá tinha muita gente, né? Subindo na árvore, foi um negócio surreal. E eu senti uma vontade assim que não era de mim. Veio em mim aquela vontade de sair correndo, né? E daqui a pouco eu tava correndo no meio do mato assim, o pastor falou assim, o que deu no Nicolau? Né? Então aí depois eu pedi pra Deus, Senhor, esse negócio é gostoso demais, não quero perder mais isso não. Né? Então eu gosto muito de sentir essa presença, essa evidência do mover do Espírito Santo. Você é uma pessoa que gosta muito de monte, né? A gente percebe que você gosta muito de orar no monte e tal. Você já teve bastante experiências boas e difíceis no monte? Já, bastante. Né? Que da mesma forma que a gente quando vai buscar Deus, até você falou algo interessante, né? Que eu gosto. Não é nem questão de gostar, né? É questão de eu me sinto com a necessidade de orar. Até porque a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, quando ele entendia que tinha alguém para ser curado, ou então para ser liberto, né? Quando tinha uma multidão para ser alimentado, como Jesus, ele teve esses prodígios na vida dele. Antes a Bíblia diz que ele subia ao monte para orar, né? Isso eu trago para minha vida hoje, né? Que o monte é um lugar de provisão. Olha o Deus da provisão aí, né? O monte é um lugar de provisão, de espiritual para orientar a gente, né? E se a gente for à luz da palavra de Deus, a maioria dos homens de Deus aí, eles sempre buscaram a Deus nos montes para uma grande missão, para um propósito, né? Então a oração eu gosto de monte. Eu peço também para Deus não deixar eu perder essa graça. Falando em monte, mas só para usar a palavra monte, a palavra fala em Salmos 24 que quem subirá ao monte do Senhor, né? Você já ouviu isso? E quando fala sobre quem subirá ao monte do Senhor, tá falando da presença de Deus, né? Aí a palavra continua. Daí fala assim, mas quem permanecerá no monte do Senhor?
Porque o que a gente tem visto é as pessoas, elas vivem um alto e baixo na presença de Deus e uma falta de constância. Então a gente tem visto muitas pessoas subindo o monte, mas não são todas que permanecem lá em cima. E você é uma pessoa que a gente vê com muita constância, sabe? A gente, pelo menos aos olhos humanos, né? A gente vendo, a gente vê uma pessoa que nem você sempre fala quando você vai pregar. Você sempre tem o pão fresquinho. Quando alguém chega perto de você com fome, você sempre tem aquele pão fresquinho. E a que se deve isso? Da onde que você tira isso? Porque enquanto o mundo vive em altos e baixos, o Kaká, todo dia, se você passar na porta da igreja, você vai passar e buzinar o carro, ele vai gritar: ô glória! Na onde que tá? Onde que veio isso? E é uma coisa que é um mistério de Deus muito grande, que eu trago para minha vida, meus queridos. Eu me cobro isso. Eu me cobro para não perder essa perseverança. Isso eu trago também lá de trás do esporte e também da experiência de vida, né? Porque se fosse ver, né, eu posso falar para vocês aqui que um dia Deus me livrou da morte porque eu decidi um dia tirar minha vida. Eu passei por isso, essa depressão, né, que eu não gosto nem de falar porque foi um tempo assim de muita dificuldade espiritual, uma briga muito grande espiritual, que eu decidi um dia tirar minha vida. Mas quando Deus ele não deixou que eu tirasse minha vida, que usou meu irmão, eu sempre peço para Deus: Senhor, não deixe eu perder a alegria, né? A alegria de buscar, de lutar, né? Então esse recurso também vem das orações, né? De pedir ao Senhor, não deixe, né? Tem um versículo que eu gosto muito que fala: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Exatamente. Viu? Sabe o que eu ia falar também? Tipo, como que pode, às vezes a gente não consegue entender, né? Como que pode alguém que vive já teve tantas tristezas na vida, né? Que nem você, e a maior marca sua é a alegria. Isso é uma coisa assim que mexe com a cabeça da gente, porque sabe por que é importante, que nem a questão que você falou que você já pensou em tirar sua vida? É porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente talvez tá com esse pensamento, sabe? Porque não tem mais jeito pra mim, não tem saída, eu sou uma pessoa que não tem mais o que fazer, talvez pense que Deus não ama mais, ou que nunca amou, pensa que não tem jeito, a minha vida acabou. E a gente está diante de uma pessoa que a gente olha e vê tanta felicidade, e saber que você também passou por esse momento, sabe? Eu acredito que é algo que Deus, assim como o João sempre fala, as feridas da gente cura as pessoas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que você... qual seria a sua dica para uma pessoa hoje que está vivendo esse quadro? A dica hoje que eu dou para vocês, meu querido, você que está nos vendo, e nós estamos aqui, né? Que Deus fala com a gente muito aqui, né, nessa entrevista, e confiança. Confiança em Deus, né? Porque o preço que a gente... você está decidido a deixar Deus escrever sua história, né? Porque a gente faz plano, né? Sempre tem um versículo que eu gosto muito, que fala lá em Provérbios 16:1, que fala assim, que os nossos planos são muitos, né? Mas é Deus quem decide. E quando a gente decide deixar Deus fazer na nossa vida, aí a gente recebe graça de continuar sorrindo, mesmo em meio às lutas que nós temos e teremos, né? As dores, as tristezas que vêm, às vezes a gente chora sozinho, né? E ninguém vê, né? Só quem vê, e quem vê as lágrimas é o travesseiro, né? Né? Mas as nossas lutas diárias, né? Como diz a palavra de Deus, Davi, ele enfrentou leão, enfrentou urso, ninguém viu. Só é relatado na Bíblia, mas ninguém viu, só ele teve essa experiência, né? E Davi, Deus o honrou de uma forma tremenda, né? Então eu trago isso para minha vida, trago isso para nossa vida, para minha vida, assim, de não pedir para Deus não deixar eu não parar de marchar, certo. Parar de confiar, né? Com isso é confiança em Deus. Então a dica para você que está nos vendo aí, vai nos ver, não desanimar, não crer que o Deus ele vai dar um jeito, vai mudar a história, vai tirar de onde não tem, vai abrir porta onde não tem, né? Porque Deus ele surpreende a gente. Eu acho bem legal uma coisa que eu tava pensando esses dias,
como que você atrai as pessoas para você, sabe? Porque talvez as pessoas que estão assistindo vão conhecer você agora, né? Mas assim, a gente vê que você tem um trabalho de fazer live todos os dias, né? Nas madrugadas, né? Meia-noite, por aí. E como tem pessoas que estão sempre curtindo, estão sempre mandando, boa noite, ora por mim, sabe? Você é uma pessoa muito querida das pessoas. E é uma coisa difícil hoje em dia, as pessoas, principalmente quando se fala de evangelho, porque o evangelho do negue-se a si mesmo não é muito gostoso de se ouvir e se pregar, né? E as pessoas, elas te dão muito ouvido. É difícil falar um não pra você, sabe? Quando você vem e fala, irmão, eu precisava disso. É difícil você conseguir falar um não pro Kaká. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você começou na internet, sobre como foi, Deus tocou no seu coração, o que aconteceu. Isso foi um... Como eu sempre comento com vocês, eu sempre né, entendi que todas as coisas, quando se fala de reino, né, baseado numa vida de oração. E eu que sou resposta de oração, minha família que é resposta de oração, né, hoje eu entendo que a oração ela pode mudar a circunstância, a oração ela pode curar, a oração ela levanta alguém, a oração ela traz alegria, a oração ela é fundamental, né, para a nossa vida, né? Eu tenho hoje, o meu fundamento hoje é baseado na oração, né? Se eu estou de pé hoje buscando a Deus com alegria, né, me especializando aí em ser um pai bom pro meu filho, né, porque eu sei que o meu filho ele se espera muito em mim, eu converso muito com meu filho sobre isso, né, minha esposa também, ela confia nas orações, até porque minha família hoje é baseada na oração. E um dia eu vendo aí a pandemia, né, e percebendo já alguns amigos partindo, alguns amigos de ministérios, né, alguns familiares, né, de irmãos, né, eu tenho hoje o Zenildo como um filho na fé. O Zenildo, nosso irmão lá de Osasco, ele veio para Jesus através da oração. E eu vendo ali as circunstâncias, eu peguei e falei assim, por que não montar um grupo de oração, né, numa live, né? E eu falei, nem sei mais, porque eu não contei quantos dias faz que a gente tá orando, né? Mas todos os dias ali, 15 para meia-noite, a gente levanta em grupo em oração e a gente interage junto ali, né? Não é, eu vejo assim que não é eu, porque se fosse eu, em particular, eu falo assim, é eu que vou pregar, é eu que vou levar as mensagens. Não, a gente interage junto, eu tô sempre pedindo para ali pros irmãos mandar um versículo. E como mandam, né? Mandam um versículo pra gente meditar e depois orar. Então foi um negócio assim que eu creio que foi um negócio que nasceu do coração de Deus. Só uma pergunta pra você. Você fala muito do Negueba, né? Quando você foi para o Negueba, você já tinha voltado para Deus já, né? Já. Sua visão de pai, Deus Pai, mudou quando você teve o Negueba? Você conseguiu entender alguma coisa? De começar a se colocar no lugar de Deus? Nossa, então o amor de Deus por nós conseguiu, através da vida do Negueba, você viu que sua mente deu uma aberta? Sim, até porque tem um versículo da palavra de Deus que eu gosto muito. E até quando eu tenho a misericórdia e a graça de ministrar a palavra de Deus, eu sempre falo, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse é um versículo que a gente não é fácil viver esse versículo, né? Para família nenhuma, para família cristã nenhuma não é fácil viver. E hoje eu tenho a graça de ver esse versículo, né? Porque aí o Senhor ele nos presenteou, né? Eu sempre digo assim que o Negueba, embora o Negueba seja moreninho, né? Mas eu falo que ele é a cereja do bolo, né? Então eu já tenho esse privilégio de viver essa palavra. Minha esposa é uma bênção, eu, por misericórdia, estamos aqui caminhando com o Senhor, e o Negueba veio para presentear. Então a visão que eu tive foi assim de misericórdia, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor ele nos presenteia com presentes do céu. Eu posso falar que o Mateus e o Negueba ele é um presente do céu para nossa vida. Glória a Deus. Eu queria saber como foi que você conheceu a Claudete. Que pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil.
Né? E para quem não sabe, a Claudete, ela é minha prima. Nós somos primos, né? E por um tempo, né? Hoje eu posso falar isso com base na Bíblia, né? Por muito tempo eu fui até perseguido até por alguns cristãos desavisados. Hoje eu falo isso sem medo, né? Por alguns cristãos desavisados que não lêem a palavra de Deus, né? Eu fui perseguido um tempo por um irmão que ele falava para mim que era pecado eu conviver com a Claudete por ser prima de sangue e tal, né? Mas a Bíblia diz que Abraão, quando ele decidiu ter um filho, ele mandou que fosse buscar alguém no meio da sua parentela para Isaac, né? Então foi o que me aliviou e deixou as perseguições quando eu conheci esse versículo, né? E hoje a Claudete continua sendo minha prima, mas ela é a mulher da minha vida, minha irmã em Cristo, serva de Deus, né? Então Deus, ele teve misericórdia de mim, me ensinou esse versículo para mim poder me defender, porque tem alguns cristãos desavisados, né? Os acusadores ainda existem por aí. E a família do senhor quando descobriu? Sua sogra, barra tia, né? Quando Na grande a luta. Grande a luta. Na hora queriam me matar. É mesmo? Na hora me desconjuraram até umas horas, né? Porém, depois que passou um tempo, aí foram ver que realmente Deus estava no controle, que tinha Deus no negócio, né? E hoje, graças a Deus, nós temos um convívio bom. Minha sogra é uma benção. Mora com você lá, né? Mora conosco. Então, Deus no controle. Quando Deus está no controle, não tem como lutar contra Deus. Não tem. Você falou pra gente que você nasceu em Osasco, mas que você veio pra cá e você morou em Piraju. E quando foi que você voltou para Osasco, no meio disso tudo? Tá. Eu assim que eu fui mandado embora, eu trabalhei na Lonaflex, a primeira empresa que eu trabalhei foi na Lonaflex. Isso é aqui? Isso em Osasco. Em Osasco. Em Osasco. Aí, nesse período que eu fiquei desempregado, como eu era um atleta, eu vim para Piraju, né, que eu tinha conhecimento em Piraju, do esporte. E aí foi o primeiro clube profissional que eu tive a oportunidade de jogar. Mas você morava em Osasco até quantos anos? Eu morei em Osasco. Eu vim para Piraju com 2 anos de idade. Aí voltei para Osasco com 15. Né? Trabalhei num tempo lá com o meu irmão de servente de pedreiro. Né? Aí fui trabalhar numa firma profissional com 18 anos. Aí pro primeiro ano de empresa, né, infelizmente a empresa ia fechar e foi essa época que eu vim para Piraju para jogar futebol. Você veio para jogar futebol? Para jogar futebol. Entendi. Então, no caso, você jogou profissionalmente? Na verdade, eu não posso falar que eu tinha carteira assinada, né, porque eu tinha idade júnior, então eu era aproveitado no profissional, ficava no banco, né, como um jogador de base, entendeu? Entendi. E foi só no Piraju ou teve outros clubes também que você passou? Não, aí eu corri muito atrás de muitos clubes por aí. Eu tive uma época que eu corri muito atrás do futebol profissional, né? Joguei um Desafio ao Galo, né? Fiquei um tempo treinando no Grêmio de Mauá, né? Fiquei lá treinando, esperando ali uma chance para jogar um campeonato. Mauaense? Grêmio Mauaense, né? Treinei no Nacional bastante tempo, né? Treinei no Santo André bastante tempo. No Santo André? No Santo André. Olha que legal. Né? Então a gente corri bastante. E você treinava atrás. com os profissionais? Treinava com os profissionais. Nossa. Eu fiquei treinando uma época também com o Ituano na época. Né? Eu tenho bastante conhecimento com bastante jogadores profissionais aí, com alguns amigos, né? Alguns evangélicos também. Conheci assim pessoalmente, conheci do Manga, conheci o Vargas do Palmeiras. A galera do Palmeiras aí, viu? Bastante. Olha que benção. Né? Até acho que eu era para ser palmeirense. Eu acho que você desconverteu nesse meio caminho e virou São Paulino. Mas assim, mas eu falo assim, você veio pra cá, só que quando eu tava aqui na igreja, você morava em Osasco. Até que o Negueba tava junto com você em Osasco. Certo? Então você voltou pra Osasco. Como que foi essa volta pra Osasco? Tá. Quantos anos, assim? Nós viemos para Piraju. Depois que eu voltei de Osasco, eu vim para morar em Bernardino.
né? Trabalhamos em Bernardino, isso em 89, eu vim para Bernardino, trabalhamos até 95. Até 95 eu voltei para São Paulo para trabalhar, né? Isso em 99 eu retornei para o Evangelho, né? Foi o tempo que você ficou desviado. Isso foi o tempo que eu fiquei. Não, eu fiquei desviado, eu me batizei em 86. 86. Fiquei desviado de 86 até 99. É um bom tempo aí, ó. Vai dar mais de 10 anos. 12 anos. Né? Aí, 13 anos. 13 anos. Aí vim para Bernardino, conheci a Claudete, começamos a namorar, nos casamos, na época amigamos, né? Em 95 eu voltei para trabalhar em São Paulo. 99, Claudete se converteu e eu me reconciliei com o Senhor. Aí em 2011 eu voltei para Bernardino. 2011 eu já lembro. 2011. Mas esse tempo de 99 a 2011 você serviu na Quadrangular. Isso. Eu me reconciliei numa igreja quadrangular. E como que foi sua experiência com a Quadrangular de lá? Conta um pouco de lá pra gente. Ah, meu Deus, foi uma escola muito forte de trabalho, né? Uma igreja hoje eu glorifico a Deus, muito a Deus, né? Pela igreja de Osasco, né? Não tem como, né? Tem um costume que a gente fala, né? Cuspir no prato que come, né? Não, a igreja de Osasco para mim foi um ensinamento muito forte de trabalho, uma igreja que trabalha bastante, né? Uma igreja de oração. Você teve bastante experiências lá também, né? Muita experiência eu tive lá. E falar em experiência, conta aquela experiência do pedreiro de querer receber um esquentão dele lá. Ó, lá vem o Deus da provisão, né? O Deus da provisão é um negócio, talvez você que está nos vendo aí vai nos ver, né? Queria deixar um recadinho para você, né? Confie em Deus. Quando Deus ele manda a gente fazer algo, né? Ele se responsabiliza, né? É ele quem está no comando, né? Ele, quando você entrega a sua vida para ele, né? Ele que toma conta. É ele que vai tomar conta, ele que vai prover, é ele que vai te proteger, né? É ele que vai dirigir sua vida. E essa experiência que eu tive lá em Osasco com serviço, praticamente com serviço, que assim que eu saí para o INSS, que eu já tinha machucado já meu joelho, e entrou um pedreiro lá fazer um trabalho, e ele precisava de um servente. E como ele trabalhava dentro da igreja, ele não conseguia arrumar nenhum servente. Porque nenhum servente que é do mundo consegue trabalhar dentro da igreja porque tem restrição. Lá não podia fumar, não podia beber, tinha algumas coisas, né? E por conta disso, ninguém queria trabalhar com o cara. E até o pedreiro também não conhecia Jesus, né? E aí eu vendo a situação do pedreiro, ele um dia desabafou comigo, falou assim, eu não consigo arrumar um servente, como é que eu vou trabalhar? Daí eu peguei e falei pra ele, assim, mas então você quer que faça o quê? Fazer massa só. Assim, então eu vou trabalhar com você. Aí tá bom. Mais um dia, aí trabalhando um certo tempo com o pedreiro e tal, e o pedreiro vendo o movimento da igreja, ele chegou um dia e falou assim, Nicolau, eu preciso que você me arrume R$500 hoje. O pastor, né? E aí eu sabendo das saídas da igreja, né? Que a gente que é um líder, né? A maioria do pessoal que é líder fica sabendo como que trabalha na igreja, como que funciona a igreja. E ele pegou e falou, preciso de R$500 hoje. E eu que sabia da situação da igreja, falei assim, pede pro pastor. Aí eu sabia que o pastor naquele dia precisava de R$3.500. Fora os 500 do pedreiro. Meu Deus. Aí o pastor chegou e falou para mim, assim, Nicolau, como que eu faço? E na hora eu fiquei preocupado, né, em responder isso para um líder maior, né? Como fazer? Né? Mas daí eu descobri que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, ele se responsabiliza. E aquele dia foi um dia assim de experiência, assim, de provisão, foi tremendo. Né? Nós estávamos ali sentados, estava fazendo um trabalho, daqui a pouco bateu na porta uma pessoa no portão, e essa pessoa pegou e falou assim, eu queria conversar com o pastor. Eu falei, pois não. Aí a pessoa pegou e falou assim, não, é que eu passei por aí uns dias numa campanha, numa tarde da bênção,
E através do trabalho da tarde da bênção, eu fui abençoado. Eu queria trazer uma oferta para o pastor. E eu, quando vi aquele moço falar de oferta assim, eu vi o agir de Deus, né? Uhum. Aí aquela pessoa pegou e me deu uma oferta de R$1.500 para o pastor. Meu Deus. E até então o pastor não sabia disso ainda, né? O pastor estava fora. Eu fui, peguei aquele dinheiro e levei para o escritório. E nisso o pedreiro vendo o movimento, vendo o que estava acontecendo. Daqui a pouco chegou uma outra irmã chorando. Eu fiquei preocupado porque eu não sabia o que estava acontecendo com a irmã. A irmã pegou e falou assim: ó, Deus falou comigo e Deus me abençoou. Eu vim trazer aqui um dízimo e vim trazer também uma oferta. Aí aquela mulher pegou e eu achava que a mulher tinha trazido o dízimo pequeno, né? A irmã me chegou e me deu o dízimo, que era de fato R$150, mas trouxe uma oferta de 1.000. Meu Deus. E aí eu falei: meu Deus, Deus realmente é um Deus de provisão, né? Eu fui contando ali as entradas, né? Aí, pra finalizar, um irmão pegou e me ligou, perguntando se o pastor estava. Eu disse que não. Ele falou assim: ah, Deus falou comigo também. Eu vou aí levar mais um dinheiro aí que Deus mandou. Né? E aquele cara trouxe mais R$1.500. Meu Deus. E o pedreiro presenciando, olha como é que Deus faz as coisas, né? Deus, ele fez com que aquele pedreiro presenciasse isso, né? Para ver o agir de Deus. E aí daqui a pouco o pastor chegou e falou assim, eu peguei e falei: pastor, o pedreiro quer falar com o senhor. O que ele quer, Nicolau? O pastor perguntou. Eu falei assim: ah, ele quer dinheiro, ele quer quinta. E o pastor falou assim: pode dar para ele o dinheiro. Eu falei: então tá bom, pastor, então eu vou dar. Aí o pastor, sem saber do movimento, né, que estava acontecendo, eu falei: tá bom então. Aí desceu eu e o pastor lá pro escritório. Chamei o pastor no escritório. E o pastor no caminho falou assim: tem dinheiro, Nicolau? Eu falei: tem. Aí quando chegamos no escritório, eu mostrei pro pastor e contei pro pastor o que tinha acontecido. Contei as entradas, contei os testemunhos. E realmente o pastor viu que Deus se responsabiliza por aquilo que ele manda fazer. Glória a Deus. Falando sobre isso na questão de experiências, vamos contar sobre a experiência que a gente teve em Osasco. Boa. A gente passou junto. Sim. Essa experiência. Quer falar? Fala aí. Conte você. Sei que foi o Fala então, Cacá. Fala, Cacá. Fala como que foi. Coisa linda, que coisa linda. Aquele dia foi... Na verdade, eu estou contando aqui, mas quem tem as maiores experiências que tem foi o Rômulo, né? Então. Né? A maior experiência foi o Rômulo, porque nós fomos para Osasco com uma missão, né? De trazer, é até difícil de falar, porque agora vai embargar a voz. Né? Que nós fomos buscar um irmão meu de sangue que, né, estava passando por um momento difícil, muito difícil, né? E os dois meninos aqui me surpreenderam até, né? E aquele dia, na verdade, pra mim aumentou o amor que eu já tinha por eles, pelos dois. Foi assim um negócio que não dá pra esquecer, nunca mais na vida, né? E nós fomos lá buscar o meu irmão de sangue. E nessa viagem aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa assim que, olha, se for contar, não dá pra pregar num dia. Né? Então ali nós fomos pra casa dele de manhã. Né, ele estava numa situação muito difícil, a casa estava muito difícil, né? Não dá nem para descrever, né, Romulo? Misericórdia. Não dá para descrever a situação da casa, né? E é quase que se você descreve uma casa toda suja, né? Eu acredito assim que o espírito mulambo estava ali naquela casa. O espírito de morte, era muita sujeira, era muita tristeza. Né? E a gente conversou um pouquinho com o meu irmão, que estava naquela situação, preso em cadeias, né? Pode dizer que ele estava preso em cadeias, não era só uma. Misericórdia. Né? E a gente decidiu dar uma volta, né? Para depois retornar para ver dele uma resposta. E aí nós fomos passear. Partiu né? shopping. Partiu shopping. Hashtag shopping. E olha como que a gente quando a gente se coloca como ferramenta de Deus, a gente não entende isso, a gente fala: eu vou passear. Mas na verdade, você é ferramenta, Deus não leva você para passear, né? E a gente percebeu ali que tinha uma pessoa. Aí a gente foi dar uma volta. Eu, o Rômulo, o João.
espiar as lojas, profetizar, né? Loja de sapato, loja de terno, um monte de coisa. Mas de repente, rapaz, a gente tá voltando e Deus colocou algo no coração do Rômulo. Né? E eu queria que ele contasse isso, né? Porque eu não contar sozinho, que Deus colocou no coração dele. Então, na verdade, fazia um tempo já que eu com o João tava numa crise sobre orar pelas pessoas nas ruas, sabe? Sobre ver milagres acontecer, sabe? E aí eu tava naquele dia, a gente andando lá, e acho que eu já tinha comentado com o João alguma coisa, mas dentro do meu coração algo já dizia, eu falava assim, não, Senhor, eu quero orar por alguém, sabe? Eu quero ver algo diferente, sabe? Eu quero... Aí passou uma pessoa com um porretinho, e eu falei pro João, ô João, vamos orar por ele? Aí eu até brincava, todo lugar que eu tava indo com o João, tinha um cara na cadeira de roda, eu falava, ô João, vamos orar por ele? Aí o João, não sei o que. Beleza, aí nós vimos esse cara com o porretinho, aí eu peguei e falei assim pro cara assim, pro João, vamos orar por ele, João? Aí o João falou, eu não tenho coragem. E ele falou uma coisa que eu acho que foi o divisor de águas ali, ele falou assim, eu não sei nem se eu acredito. Ele falou dessa forma. E eu peguei e falei dentro do meu coração, falei, Senhor, que esse homem passou e foi embora, né? Aí eu falei, Senhor, se o Senhor tá comigo nisso, o Senhor quer que eu ore por alguém, então coloca mais alguém com alguma deficiência ali perto de mim, ali que a primeira pessoa que eu ver com qualquer deficiência, eu vou parar essa pessoa e vou orar. E nisso a gente já tava quase indo embora, né? Já tava no corredor pra ir embora ali. E foi engraçado que a gente saiu pra ir embora. E aí eu falei, nossa, rapaz, acho que não era vontade de Deus, não. Foi chegando, aproximando a porta ali, né? Falei, acho que não era vontade de Deus, não, que ore por alguém, porque, né? Não apareceu ninguém. Aí a gente saiu pra fora da porta, sentido estacionamento, ainda cumprimentamos segurança e tal. E aí eu falei, realmente não é da vontade de Deus, não. Só que daí do nada, eu falei, nossa, rapaz, a gente esqueceu de pagar o estacionamento do shopping. Tem que voltar lá pra fazer o negócio do ticket, né? Pra gente poder sair do shopping, né? E nisso a gente voltou. Aí a hora que eu lembrei disso, que o João comentou também sobre isso, a hora que eu voltei pra dentro do shopping, eu falei, rapaz, eu acho que tem coisa aí. Aí a hora que eu entrei, eu voltei, e os dois começaram a andar junto, conversando, e de repente eu olhei pra frente, assim, logo na entrada, assim, praticamente do shopping, olhei e vi um senhorzinho vindo mancando. Aí o meu coração ficou naquele dilema, né? E agora, eu oro ou não oro? E eu não posso não orar, porque eu falei pra Deus, sim, se Deus colocasse eu ia orar. Como que eu vou fazer agora? E aí eu acabei deixando os dois pra trás e fui lá e comecei a orar por aquele senhor, né? Aí o João pode falar. É engraçado que você estava lá na frente, você foi pagar o ticket, né? Nós perguntamos pro segurança, falou, não, tem uma loja de cabeleireiro ali na esquina, até uma mulherzinha no gabinete. Tá, eu o Cacá ficou pra trás conversando, não, aqui é uma loja de comida, não sei o que lá. Aí quando eu olho pra frente, o Romulo assim, já com a mão no jeito do senhorzinho, orando, né? E o Cacá lá, tá olhando, assim, mexendo o celular olhando, e eu olhando pra ele. Aí passou, orou, você perguntou se tinha melhorado, né? O senhorzinho falou que sim. Mas na hora que ele virou de costas pra você, né? O amigo que tava com ele falou, melhorou? Ele deu uma piscada e falou, não, sabe, você vê que a pessoa não recebeu. Só pra ir embora, né? Aí só que quando você tava orando, eu vi que a mulher de trás do que tava num gabinetinho no meio do corredor, ela deu uma espantada assim, olhou pra você, e o Cacá também percebeu. O Cacá falou assim, vou orar por ela, vou lá conversar com ela. Aí né, foi chegando, aí você foi pagar o ticket lá, ela foi chegando, aí falou assim, o Cacá olhou pra ela, você não tá bem, né? Eu falei, não tô. Aí foi, não lembro o que ele falou, salmo, não sei se ele falou, ele foi falando, dando uma esperança pra ela, eu vou chorar. Aí ele pensou assim, vou orar por ela, né? Aí Deus falou pra ele assim, se é pra orar, mas não é você que vai orar não. Aí jogou pra você. Aí por fim o Ron começou a orar por ela, ela tava com dor de barriga, dor no estômago, porque ela comeu alguma coisa, não fez bem e deu uma coisa, e ela não podia sair dali, porque tinha que ficar no meio ali, né? Que era sozinha, e ela com dor, chorando, não aguentando. Aí o Ron olhou no olho dela, falou que tá sentindo dor, tudo orou, e ela foi curada, né? Aí só alegria. Aí ela orou pra uma... foi e falou, olha pra minha amiga que tá ali atrás também, né? Então eu percebi que ela recebeu a cura. Ficou alegre, fui pedir pra orar pro outro, então alguma coisa aconteceu.
Aí daí oramos, a outra ficou meio com vergonha, mas oramos. Aí nós saímos dando risada assim. Falei, Deus. Quando diz que Deus é terrível, né? Então. Aí na hora que nós saímos no estacionamento, o que aconteceu, Romulo? A hora que a gente saiu no estacionamento, o Espírito Santo pegou nós. Aí foi uma choradeira pra lá e pra cá, e eu comecei a sentir muito a presença de Deus, mas muito mesmo, de uma forma assim que... Sabe quando você começa, a perna começa a bambear, e eu comecei a chorar muito, e aí o João, que é mais durão, já não chorou, mas você já olhava nele, já via que ele tava extasiado, e o Kaká já começou também a dar os glória dele. Mas enfim, tudo isso normal, né? A gente acabar de viver uma experiência com Deus. Mas pra mim o mais legal ali foi que depois que a gente já tinha se acalmado, já tinha praticamente passado, a gente tava vindo numa reta aqui no corredor e a gente entrou na onde o carro da gente tava, né? Sim. E quando a gente entrou, vinha vindo um moço bem vestido, de social, mas esse moço não tinha visto nada que tinha acontecido pra trás. Ele tinha acabado de chegar. E esse moço passou por nós, passou pelo carro, a gente estava aqui para entrar no carro, e esse moço começou a ir no caminho que a gente tinha feito. O que esse moço fez? Começou a dar glória a Deus e pegou e falou assim, eu tô sentindo ele aqui, tô sentindo Deus aqui. Então aquilo veio para confirmar que realmente tudo que tinha acontecido tinha vindo da parte de Deus. Aí a gente entrou no carro e... Só mais choro e risada e alegria. E foi maravilhoso, foi tremendo. E... Engraçado que nós foi pra buscar o irmão do Kaká, né? E nós tava começando a fazer o negócio do podcast, né? E nós não tinha cadeira. Tem essa também. E o Kaká falou assim, não, mas Deus vai prover. Deus vai arrumar a cadeira pra vocês. Amém. Aí passou o tempo, nós tá vindo, né? Ele falou, essa cadeira já tá vindo já. Já tá vindo. Aí passou um tempo, nós foi pra Osasco, na intenção de buscar o irmão do Kaká. Aí por fim nós voltamos com uma experiência com Deus, com uma direção de Deus e com as cadeiras do podcast. Deus é perfeito, Ele deu as cadeiras da cor que a gente queria, da forma que a gente queria, tipo da cor que a gente queria não, das 3 da mesma cor. E a gente pode falar isso junto com o Kaká aqui no podcast do Kaká, porque ele viveu isso com a gente. Se tem algo que a gente aprendeu a viver com o Kaká é provisão de Deus. Porque a gente começou esse podcast, a gente não tinha praticamente nada, né? Não. E Deus foi provendo tudo, e tudo que a gente foi ganhando foi se encaixando as cores, e tá do jeito que tá hoje. E eu acredito que é inexplicável. É o Deus que do nada faz todas as coisas. Inclusive fala do computador. Então, o engraçado é que nós tinha quase tudo feito, Tava pronto. tudo, né? Tudo pronto. Na nossa cabeça tá tudo feito. Aí nós foi gravar. Aí nós gravamos com o meu computador, que até agora o meu é o melhor que tinha, né? Aí o meu não tava dando conta, começou a travar. Nós tinha gravado com o professor Felipe, começou a travar. Aí o Romulo já começou a ficar... De tanto que a gente perdeu a gravação. Perdeu a gravação lá. Aí o Romulo ficou preocupado. Cara. Aí o Romulo ficou desanimado. Eu vi que ele... E eu falava assim, calma, Deus, relaxa que Deus, se Deus está no negócio, né? Ele vai fazer. Ele proveu tantas coisas, ele vai deixar de provar agora. Aí eu descansei, eu falei, tá na mão do Senhor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, fui fazendo, ajeitando. É porque é difícil, né? A gente montou a gente começou o sonho, pintou, fez o estúdio, comprou o microfone, comprou tudo. Vamos gravar, a hora que a gente foi gravar, o negócio travou. Aí o Romulo começou, o inimigo já quis derrubar o Romulo, né? Mexendo nas emoções dele. Eu falei, não, cara, não é assim não, o negócio, vamos lá, Deus vai fazer. E tá, eu tava na cidade aqui em Bernardino. Aí eu fui na casa da minha mãe lá em Pau Sul. Chegando lá, ela falou assim pra mim, João, lembra que você não comentou antes que tinha pedido um notebook pro Luiz, pra você trabalhar, né? Eu lembro. Então, ele deu pro seu notebook. Meu Deus. Aí eu comecei a dar risada. Eu cheguei aí pra ele e falei assim, eu falo que Deus é bom, vocês não acreditam? Aí meu pai olhou pra mim, deu risada, minha mãe falou, não, eu acredito. Aí eu comecei a dar risada. Eu fui tomar banho e falei, depois eu mexo, ia deixar a cereja do bolo pro final. Comi, arrumei as coisas, tava vindo pra Bernardino. Aí na hora que eu abro, vindo num saquinho assim, numa case, né? Na hora que eu abro a case, tá lá, da Dell. Aí eu já comecei a dar mais risada, porque a Dell é um dos melhores notebooks que tem.
Aí o meu, o que o meu tinha? O meu não tinha uma placa de vídeo boa e era um i5. O notebook que eu ganhei do Luiz é um i7, a geração a mais que a minha, com placa de vídeo integrada. Entendeu? Eu falei, não, é aqui, ó. Aí eu mandei mensagem pra vocês, viu? Segunda-feira eu quero vocês lá, quero mostrar um negócio pra vocês lá. Aí vocês ficam tudo curioso, né? Ansioso. No outro dia eu falo pra vocês, aí eu dá o sino privado. O que é, mano? O que aconteceu? Aí o Kaká também mandou, viu? Qual que é o negócio? Eu falei, não, no dia vocês vão saber. Aí eu cheguei aqui, se sentados, Felipe, o Kaká, você. Eu falei aqui, ó, notebook não precisava, coloquei aqui. E é esse bichão que nós tá gravando aqui. E Deus proveu cada coisa, cara. E é legal porque é um negócio caro, cara. Porque, tipo... 5 mil no notebook desse aí. Então, e a gente tá... Eu entristeci de uma forma, assim, que... Falar pra você. Mas tem propósito. Mas tudo tem um propósito de Deus. E você, Kaká? Como que você viu toda essa história que a gente falou? Meu Deus do céu. Eu vi assim, o Deus de provisão, ele... Como eu falei, o Deus que... Quando nasce algo no coração de Deus... Né, ele que se responsabiliza, né? Então o jeito que ele provê a gente não entende às vezes, né? A gente não entende, não compreende a maneira que ele faz, como ele faz, de onde ele tira, né? Mas nós conhecemos um Deus que abre porta onde não tem, né? Que do nada faz todas as coisas, né? Então é uma experiência surreal, gente, surreal mesmo, né? Eu creio que Deus, o melhor de Deus ele está por vir. É isso. O melhor de Deus está chegando aí, né? Tem surpresa de Deus chegando. Eu posso falar com toda certeza que o mais importante de tudo isso, o mais importante de tudo isso, desse estúdio, amém, eu creio que vai vir coisas maiores e que Deus vai usar muito ainda a gente, usar muitas pessoas que vão vir aqui, mas eu acredito assim que uma das coisas mais importantes para nós foi o processo de fazer o podcast. Sabe? Porque, quando a gente estava aqui junto, quando a gente pintou, quando a gente veio tirar as coisas, quando a gente estava lá no processo de tirar, de lixar a parede, quando a gente estava no processo de fazer a pintura na mesa, o processo sabe? Desde o comecinho, sabe? Sim, tudo, o rodapé, tirar rodapé, pôr rodapé. Eu acho que o que aconteceu foi que a gente se uniu mais, sabe? E eu acho que isso foi algo que me trouxe uma coisa muito interessante, Kaká. Que eu sempre fui uma pessoa que vivi pelas realizações. E a gente acaba esquecendo do processo. Mas o podcast é uma coisa que mostrou pra mim que o processo às vezes é mais interessante do que a realização. É verdade. Entendeu? A gente teve um momento... Eu acho que aquelas 2 semanas foi uma das 2 melhores semanas do ano. Porque a gente teve momentos juntos, a gente chorou junto, a gente riu junto, a gente viveu a experiência de Deus junto, a gente viu Deus provendo as coisas junto. E eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz porque a gente não poderia abrir esse podcast com outra pessoa do que não fosse você. Porque Deus, ele colocou você como uma bênção nas nossas mãos, nas nossas vidas. E a gente é muito grato a Deus. E é isso. E eu queria perguntar para você, já mudando um pouco de assunto, quais ainda são os seus planos? Porque às vezes a gente chega num certo patamar que a gente não tem mais... A gente para de sonhar. Mas eu creio que você é um cara sonhador. Eu queria saber dos seus sonhos, das suas vontades, desejos que você tem no seu coração. Eu sou sonhador, né? Eu sonho, até falo sozinho, eu converso sozinho, sou meio doido, meio maluco, né? E tenho muito sonho, né? E eu pedia para que Deus falasse comigo por esses dias, e Deus falou muito comigo sobre Caleb. Eu gosto muito de Caleb, né? Caleb recebeu uma promessa com 40, né? Mas com 80 anos ele tinha a mesma força, o mesmo desejo, o mesmo propósito. Eu continuo com o mesmo propósito, né? O meu sonho hoje, o primeiro sonho eu posso contar hoje, né? Que tá aqui o meu filho, que tá aqui comigo pertinho, né? O meu primeiro sonho é ver meu filho se casando aí, né? Se casando, o meu filho que é uma bênção,
Né? Eu falo pra ele, que meu sonho também é ver neto, ver conversar com meu neto, brincar com meu neto. Certo. Tentar estragar ele um pouquinho, né? Porque geralmente o pai arruma os voos, estraga, né? Isso aí. Já arrumou o que você tinha que arrumar, né? Então, mas eu tenho muito sonho, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, né? Quero ainda ganhar algumas almas para o Senhor, né? Tem um moço que tá aí, a gente tá aí ajudando ele a caminhar, que é parente do João, né? Que é um moço que já falaram aqui que é um moço bom, que é o Gabriel. Né, o Gabriel me chama de filho, né? Então eu tive um filho natural, que é o Matheus, me chama de pai, né? Me chama de pai. Me chama de pai, né? Então eu vejo assim o agir de Deus, né? Eu sempre tive sonho de ter muitos filhos, né? Mas tenho um filho que é uma bênção, até falo que ele vale por os 2, 3, né, Matheus? É isso aí. Né? Mas Deus tem acrescentado aí filhos espirituais, né? Pra gente ajudar, né? Eu não falo ensinar, né? Porque quem ensina mesmo é o Senhor, né? Então ajudar no ensinamento, né? Mas tem muito sonho aí, tem muito sonho que vai se realizar logo, logo aí. Amém. Né? E para honra e para glória do Senhor. E eu espero que você continue orando por nós, porque a gente conta muito com a intercessão sua. E agora, já que a gente está terminando, pedir pro Kaká levantar e dançar, né? Ele falou que ele dança. Grande aluno. Não, é brincadeira, é só pra dar um sustinho no Kaká. O Kaká chegou aqui com medo, meio nervoso, ressabiado. Tava meio ressabiado, mas a gente, só Deus sabe o quanto que a gente tá feliz e o quão gostoso foi estar aqui esse momento com o Kaká. Foi realmente uma bênção e eu queria que você desse as suas considerações finais aí. Se você quiser citar alguém, se você quiser agradecer alguém, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Todo seu. Eu me sinto honrado, né, pela homenagem, porque a gente, né, como diz, eu fui um jogador de futebol, né, e a gente sabe como que é você encerrar uma carreira, né, no futebol, por exemplo, encerrar uma carreira no futebol, né, a gente sabe que é dolorido quando o jogador ele se aposenta, né? Cito até um jogador aqui que eu sou admirador dele, o outro palmeirense. Como é que é? Tudo voltado aqui para os palmeirenses. É benção, né? Esse podcast é benção. Eu não conheci ele pessoalmente, mas conheci bastante palmeirense. Mas é um cara que eu tenho muita admiração por ele, que é o Zé Roberto. Zé Roberto, grande jogador, hoje um grande palestrante, né? E eu lembro quando ele falou que ia aposentar, eu sinto que ele foi dolorido. Porque ele é um jogador ativo, né? Num físico ainda, um jogador de acima da média, né? E eu sempre falo também que um dia a gente vai se aposentar. Mas hoje eu estava lendo a história de Asaf. Asaf, ele já estava aposentado, já tinha parado de fazer a parte da adoração. Mas quando Salomão construiu o templo, a primeira pessoa que Salomão foi procurar foi Asaf. Né? Então você que está pensando em se aposentar, para nós cristãos, nós vamos deixar de fazer quando a gente partir para o céu. E eu acredito que mesmo lá a gente vai continuar fazendo, né? Amém. Que é o dom da adoração, né? Então eu me sinto honrado, fico muito contente por vocês, e vocês podem contar que eu vou estar colocando esse projeto no cantinho especial do meu coração, porque eu creio que Deus fará muitas coisas através desse podcast. Amém. Amém. A gente quer agradecer de você ter vindo, aceitado o convite. A gente sabe que deve ter dado uma dorzinha na barriga aí, porque você é meio tímido, como você falou. E olha que não tinha adoçante. Isso. Não falo nada. Olha que não tinha adoçante. É uma piadinha interna aqui. Mas a gente está muito feliz de ter recebido você aqui. E eu creio que vai abençoar muitas pessoas, né? Não, João? Fala alguma coisa? Bem. Eu quero só agradecer mesmo, cara. Se eu posso falar com toda a conclusão. Se não fosse o Kaká, tá, eu só tô na igreja, cara, glória a Deus, mas sim, o que me chamou a atenção foi o Kaká. Foi o primeiro que eu sentei lá no fundo, a pessoa desceu, eu vi o Kaká no manto. Oi, eu comecei a dar risada, gostei desse negócio aí. Kaká pulando lá, dando glória a Deus, chamou a atenção, porque era diferente, né? E quando eu comecei a morar aqui em Bernardino, morar em Pau Sul, né, trabalhava meio período no escritório. Eu falava assim, Kaká,
posso ir nessa casa? Para começar a ler a Bíblia junto, Provérbios, todo dia, Provérbios. Ia lá 8 horas lá. Trabalhava 1h da tarde, mas 8 horas eu acordava e ia lá, bicicletinha, estava todo dia. Provérbios, não é isso, a vida é assim, faz assado, faz isso. E fui me alimentando, né? E se hoje tudo que aconteceu comigo, eu tô na igreja firme, foi por causa do Kaká. De ter todo dia de 8 horas da manhã, não, vem aqui que eu tenho um pão quentinho. Pão quentinho. Então eu só agradeço, eu tenho Kaká como meu pai, né? Eu dou benção pra ele toda vez que eu vejo ele, né? E o engraçado, no dia que ele encontrou meu pai, né? Que meu pai tem meio durão, assim, mas meu pai foi com a cara do Kaká. E começou a dar risada. Aí o Kaká falou assim pro meu pai: nossa, João, eu tenho o João Pedro como meu filho. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque isso que meu pai foi ciumado no Kaká. Aí meu pai deu um abraço, deu risada. Então, ele tem 2 pais, então. Aí eu comecei a falar: ei, glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Então, Kaká, eu só agradeço por tudo. E muitas coisas vai estar presente nas nossas vidas, né? A gente vai ganhar muita alma junto ainda. Opa. Em nome de Jesus. Para vocês, aí a gente está encerrando aqui o nosso podcast. E eu queria pedir para você aí curtir o nosso Instagram, seguir a gente aí nas redes sociais, no YouTube lá, deixa um curtir, deixa um comentário. Compartilha com quem você acha interessante. Com alguém que você achar interessante. E qual que é as nossas redes sociais? Fala o Instagram nosso. O Instagram é oglória_pdc. O Glória é com H-O, né? H-O, Glória Podcast. E no YouTube? O Glória Podcast. O Glória Podcast. Então você no Instagram vai estar o link direto pro YouTube, caso você não encontre. No Instagram tem o link direto. Na bio, né? Na bio você vai achar. E você que estiver vendo esse final, você tá no YouTube, né? Então você que tá vendo esse vídeo no YouTube, é muito importante que você vá lá e dá uma curtida, que você deixe um comentário, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho, porque isso faz com que o YouTube entenda que a gente é relevante e ele vai espalhar mais a mensagem. E eu quero que essa mensagem chegue para muitas e muitas pessoas, porque o intuito nosso é ganhar almas e abençoar a nossa geração, porque nós cremos que a nossa geração ela vai viver um grande avivamento. Eu creio nisso. E é isso. Mais alguma coisa para falar? Acho que eu ia falar pra gente encerrar aqui, que é uma coisa: Deus é bom e o diabo não presta. Isso é verdade. Deus é bom, o diabo não presta. E você que quiser ser nosso patrocinador, a gente vai estar aqui falando de vocês, falando que nem a gente falou aqui no começo do Eletro Bernardes e do Café Ebenezer. E então a gente está aqui disponível, é só você conversar com a gente no Instagram, ou você que conhece a gente aqui na cidade, conversar com a gente. E é isso. A gente vai ter também, a gente esqueceu de falar sobre isso, a gente vai ter também 2 podcasts por semana. Um vai ser com um convidado, como foi hoje com o Kaká. E o outro podcast vai ser um podcast temático, né, João? Eu e o Romulo sobre debater algum assunto, né? Isso. Daí vai ser eu e o João. A gente vai estar eu no lugar do Kaká ali e o João aqui no meu lugar. E a gente vai falar sobre algum tema. A gente vai falar sobre adoração, a gente vai falar sobre várias coisas. Sobre o Espírito Santo, a gente vai falar sobre vários temas. E eu creio inconstância, sobre identidade. Então eu creio que você já pode dar o seu inscrever aí. Por quê? Porque você vai ter muita coisa boa aqui. E eu acredito que esse canal aqui, que esse podcast não veio simplesmente para ser mais um, mas que nós vamos, com a força de Jesus, com Deus na frente, a gente vai alcançar muitas e muitas pessoas. Amém? Então é isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e não se esqueça, ô glória, hein?